Por muitos anos, anos a fio, os cristãos, e eu falo de maneira geral, viveu uma vida dentro de um cristianismo que negou aos crentes a capacidade, ou o direito, melhor dizendo, de pensar. As doutrinas foram dadas prontas. A Igreja Católica, durante quase um milênio, tirou a Bíblia da mão dos fiéis, dizendo que só o clero poderia interpretá-la. Ora, o que se espera de pessoas que não tinham acesso à Escritura? Depois veio a Reforma Protestante, que foi muito boa, no sentido de devolver a Bíblia à mão dos cristãos, entretanto, com um movimento carismático, não da Igreja Católica, mas um movimento que se refere aos dons do Espírito, aos carismas divinos, a busca pelo Espírito Santo, as manifestações, os dons. Ocorreu agora que a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, foi rechaçado como algo mau e perverso. Chegam até a utilizar o texto, equivocadamente um texto, quando Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, se você ficar aí na letra, estudando, isso você vai morrer. Tem que ser, Espírito, é canela de fogo, é subir no monte, é jejuar, é orar, é clamar. E aí agora os cristãos dessa época, eles não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Infelizmente é assim. Eles querem saber o quanto de resultado você tem das suas orações. Se você teve orações respondidas, ou o tanto de línguas estranhas que você falou, se você anda vendo o varão de branco com rolo na mão, se na sua igreja desce fogo do céu, e você roda, e você cai, e você cola na parede, e você recebe a unção do riso. Isso é fácil demais, né? Unção do riso, só você começa a dar gaitada, rapidinho você começa a sorrir, e contagia o outro, e vai indo. Eles querem saber do quanto de movimento existe. Então, por tudo isso, desde a Igreja Católica Romana, que tirou a Bíblia da mão dos fiéis, até os dias de hoje, que embora esteja a Bíblia na mão dos fiéis, mas não há um incentivo do estudo, não há um estudo dirigido pela Escritura, mas quando há, são as revistinhas de escola dominical, que vêm prontas, conceitos prontos, textos descontextualizados, não se entra, não se abre a Bíblia para ler a Bíblia, ler um capítulo inteiro e confrontar com o capítulo anterior, com o capítulo posterior, com o contexto geral da Bíblia. Por tudo isso, ocorre então que os cristãos não cresceram. Eu abri um parêntese, já eu volto para falar dos Hebreus. Quando diz coisas difíceis de explicar e difíceis de dizer, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, isso ocorre com muita frequência. Ocorre que hoje em dia, quando um cristão que não está acostumado com um discurso teológico, com uma exposição teológica, e que ele então, vamos colocar um exemplo, vem aqui nesse ministério, ele sai daqui e diz: eu não entendi nada. Aí vão dizer, esse pastor, como foi dito outra vez, é muito filósofo. Mas o fato não é que é filósofo, é que o indivíduo não cresceu. E ele, portanto, não tem o costume de ouvir e de estabelecer uma relação entre os pontos, criar os nexos entre os argumentos, verificar na Escritura o que está sendo dito. Ele não tem esse costume. Por isso, se torna difícil de explicar, se torna difícil de falar, consequentemente difícil de entender. Mas a razão está exatamente como diz o texto: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha o versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tratando, portanto, do nosso tempo, para fechar o parêntese, o fato é que a Igreja de Jesus Cristo hoje na terra, com pouquíssimas exceções, ela não está preparada para ouvir alguns temas da verdade. É preciso que a pessoa queira muito, fala, não, eu preciso, e ainda que não entenda a princípio, eu preciso vencer essa barreira. Preciso começar a ouvir para começar a me acostumar, pelo menos com as palavras da Bíblia, pelo menos com os temas da Bíblia, para daí, nessa insistência, você começar a comer primeiramente um leitinho, aí vai aumentando,
até você chegar a comer uma rabada com agrião. E farinha de puba, pimenta e Coca-Cola por cima. Aí quando chegar nesse ponto, você pode dizer que você agora está apto a discutir, a debater, a pensar a verdade de Deus sem sofrimento.